É forte demais, Brasil! Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora pra cima para mais um vídeo. Vídeo este hoje de palavra, de mensagem bíblica. Estamos aí na série Josué, né? O capítulo 1, versículo por versículo. E agora estamos no versículo 7. Olha aí, hein? Tem bastante conteúdo aí só de Josué. Ele começou no nível 101. Começou no nível 101, agora estamos no nível 119 e estamos no versículo 7. Então você que quer aumentar o seu conhecimento aí em Josué, no capítulo 1, tá bom? Versículo por versículo, nos acompanhe. Por falar em nos acompanhar e crescer, você que deseja ler a Bíblia toda, tá? De uma forma mais facilitada, aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, a Bíblia, como a gente está apresentando aqui, versículo por versículo, e também tem outra coisa, aprender a pregar. Você quer aprender as regras da pregação? Como se aplicam? Vem com a gente, já tem um grupo aí no WhatsApp que está crescendo diariamente. Beleza? Então já vai pegando sua Bíblia, abra ela em Josué, capítulo 1 e o versículo 7, tá bom? Enquanto você vai pegando aí sua Bíblia, vai abrindo ela, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. É do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Beleza? Bora lá. O resumo é este aqui, ó. Em um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pela rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Eu já ouvi falar desse livro, eu nunca li ele, porém eu já ouvi muito falar desse livro aqui. É um livro muito bom, tá? De conteúdo muito bom. Não, Clécio, mas como você pode dizer para mim que é bom sem nem ao menos ter lido? Porque eu tenho amigos, como eu já falei em vídeos anteriores, que tem bom conteúdo, tá bom? Que não aceitam qualquer coisa, não é qualquer coisa que eles ouvem que eles acabam aceitando. Então, automaticamente você vê um crivo sério na vida dessas pessoas. E eles já leram esse livro e falaram que esse livro é muito bom, muito fantástico. Tá bom? O conteúdo dele. Irmão Clebson, quero comprar R$ 45, tá bom? Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar uma palavra, um ensino, um louvor, pelo menos a passagem de ida e volta, e no dia estaremos levando aí alguns exemplares de livros para os irmãos que quiserem aí abençoar o nosso ministério. Amém? Bora pra cima, tacar fogo. Outra coisa, eu tenho aqui alguns quadrinhos que eu faço, ó, tá vendo? Seja luz, alguns quadrinhos que eu faço
com a minha dedicação a Deus, nunca julgue uma situação ou vendo apenas um lado. Você que quiser um quadrinho desse, ou até mesmo com o seu nome, o nome do seu filho, da sua família, frases minhas, quem ora governa, beleza? Você que quiser, tem aqui esse aqui, que é de um amigo meu, Samuel, e da nossa irmã Iane, que aqui é o nome do filho dele e o significado que eu fiz. E nunca, o que é esses papelzinho tudo aí, esses lápis e caneta ao redor? O que é isso aí? Eu costumo ler, tudo que eu leio pintando, tá? Pintando. Lápis de cor, eu gasto lápis de cor. E caneta também. Escrevo bastante e leio pintando. Tudo que eu vou ler, eu leio pintando. E com isso vai gastando lápis, caneta e papel. E antigamente eu jogava fora. Só que eu parei para pensar, por que não fazer um trabalho artesanal, né? Um trabalho simples, porém com dedicação e essência. Porque para mim fazer um quadrinho desse aí, eu tenho que orar e ler. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais eu produzo quadrinhos desse aí. E você que quiser um quadro desse, tá? Pode me pedir que com prazer irei lhe dar. Irmão Clécio, mas quanto custa? Eu não cobro pelos quadros. Porém, eu tento conscientizar as pessoas, eu não cobro pelos quadros. Porém, eu gasto muito lápis, muita caneta, muita cola, tá? E você que quiser nos ajudar com alguma coisa, pode nos ajudar. Porém, irmão Clécio, não tenho. Mas posso pegar um quadro desse? Com todo prazer, meu irmão. Eu lhe dou um quadro desse. Amém? Então você que entendeu, bora pra cima para o vídeo de hoje, para o conteúdo de hoje. Produção, roda! Você é uma bênção. Você nasceu para vitória. Cresça e se desenvolva na presença de Deus. É forte, Brasil! Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Abriu aí sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 7. Bora lá. Assim está escrito: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Beleza pura? Vamos lá. A mensagem bíblica anterior do nível de número 118, para não perder o nexo, tá bom? A gente iniciou no versículo de número 6, está escrito aqui, versículo de número 6, com a expressão: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Querendo ou não, o versículo é claro em dizer que essa promessa foi feita aos pais, foi feita aos antepassados de Josué. Mas agora ele iria entrar numa terra, na terra que Deus prometeu aos antepassados. Ele estava englobado na promessa? Estava, mas em uma promessa feita aos seus antepassados. Ele ia acabar desfrutando de uma promessa que foi feita aos seus antepassados. E, querendo ou não, do mesmo jeito que Josué ele desfrutou de uma promessa feita aos antigos, hoje também a gente desfruta de promessas que foi feita aos nossos antepassados. Hoje a gente tem que ser muito grato. Por quê? Porque a igreja que às vezes a gente congrega, ela tem banco acolchoado, ela tem ar-condicionado, ela tem um bom som, microfone, enfim, ela tem uma estrutura boa, tem até às vezes salão de festa em algumas igrejas, tem outras que tem cozinha, um espaço para você comer, se divertir ali, fazer uma confraternização.
E o que acontece? Tem uma moçada aí, tem uma juventude, muitos homens aí, até velhos também, idosos já, que está chegando no evangelho agora e acha que a igreja sempre teve essa estrutura. E com isso, começa a reclamar de tudo, começa a desvalorizar tudo, achando que a igreja começou assim. E não, a igreja não começou assim. Então, nós que estamos chegando agora, que estamos participando da promessa dos antigos, dos nossos antepassados, que estamos participando e desfrutando dessas promessas, a gente tem que aprender a agradecer mais. Por que agradecer? Justamente porque a gente está vivendo um tempo onde a gente está pegando uma igreja estruturada já. Está estruturada já. Antigamente, é só você ver uns 40, 50, 60 anos atrás, 70, 80, enfim. Quando você pega um pouquinho mais para trás, você vê que tinha igreja, ela não começou do jeito que está hoje, mas às vezes sentava-se no chão ou ficava em pé, não tinha microfone, tá? Tinha igreja que não tinha microfone, tinha que ir no gogó mesmo. Não tinha bancos acolchoados. Ar-condicionado era o próprio vento ou o próprio sol. Então, pra gente que está chegando agora, a gente tem que fazer essa reflexão de olhar para trás e ver que a nossa geração em estrutura para a pregação do evangelho, ela está bem melhor. Ela está bem melhor. A gente tem que diminuir a reclamação e aumentar os agradecimentos. Então aqui, Josué desfruta de uma promessa feita aos antepassados. Então ele tem que aprender a ser grato. Eu e você temos que aprender a ser gratos. Vamos continuar. No versículo 6 ainda, na expressão esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha que coisa interessante. Deus olha para Josué e diz: Josué, você vai fazer este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Uma coisa que a gente aprende aqui é que Deus capacita Josué para que este conduza o povo para a terra prometida. Deus capacita Josué para herdar a terra prometida, para conduzir, guiar o povo para a terra prometida. A gente tem que aprender que na nossa caminhada a gente não consegue as coisas sozinho. Não, a gente não consegue as coisas sozinho. A gente sempre depende de Deus e de pessoas. Então, se você está vivendo uma vida que você foi abandonada pelas pessoas, pode acreditar, no meio da sua trajetória, se foi realmente Deus que te chamou, e eu não estou colocando dúvida no seu chamado, mas se foi realmente Deus que te chamou, Ele vai capacitar alguém para te conduzir ao lugar que Ele quer que você esteja. Ele vai capacitar alguém para ajudar você a chegar no lugar que Ele quer que você esteja. Só que também tem o contrário, né? Tem o contrário. Não é só Deus que capacita Josué para fazer o povo alcançar a terra prometida. Mas Deus também, às vezes, capacita pessoas para ajudar os líderes. E agora vai o outro lado da moeda. Se você, que é um líder, a gente sabe que na maioria das vezes tem líderes que estão sofrendo sozinho, estão fazendo o trabalho da igreja sozinho praticamente. Tudo está nas costas dele, dela, da liderança. E às vezes não tem ajuda nenhuma. Recebe essa palavra? Eu já falei no vídeo anterior, mas através dessa palavra, embasado na palavra de Deus, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. A palavra é esta: Deus vai levantar pessoas para ajudar você, líder, que está sozinho. Deus vai levantar pessoas para também dar força, dar graça,
estender a mão e te ajudar nessa grande obra que Ele te chamou. Você não vai morrer sozinho. Você não vai morrer sozinha. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Amém? Recebe essa palavra. E continuando aqui, no versículo de número 7 a 9, vamos até ler, que eu gosto sempre de trazer os ouvintes para a Bíblia, para a palavra de Deus. Do versículo 7 a 9 diz assim, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Entenda bem, a prosperidade e a presença de Deus aqui, ela tem uma condição para Josué. O próprio Deus falando, ele diz que tem condições aqui para a prosperidade e tem condições para que ele esteja junto com Josué. Quais são essas condições? Obedecer a palavra, se relacionar com a palavra. É isso que Deus está falando com ele. Josué, enquanto você estiver obedecendo a palavra, meditando na palavra, andando na palavra, a prosperidade vai estar com você. Enquanto você estiver fazendo isso que eu estou te pedindo, a minha presença vai estar com você. E às vezes a Bíblia é muito clara e a gente não quer aceitar a clareza da Bíblia. Só que você querendo ou não, vai ter que aceitar. O que Deus está falando para Josué é, enquanto meditar na minha palavra e obedecer a minha palavra, eu estou contigo e a prosperidade também vai com você. Agora, no momento, Josué, em que você abandonar a minha palavra e deixar de praticá-la e querer viver ao seu bel prazer, minha prosperidade não vai mais estar com você e nem minha presença vai estar com você. E aqui chega um ponto chave que eu falei no vídeo anterior e falo de novo. Irmão, a Bíblia é muito clara. Enquanto você está obedecendo a palavra de Deus, enquanto você está meditando na palavra de Deus, o que Deus diz para você é, estou perto, estou com você. Você está com comunhão comigo, eu estou com comunhão com você. É isso que Deus está dizendo. Só que no texto, ele também está dizendo, ô meu filho, minha filha, parou de obedecer? Quer viver do seu modo, do seu jeitinho de ser? Pode acreditar, minha prosperidade não está com você. E minha presença não está com você. É isso que a Bíblia está falando. Então não adianta você vir com um papinho furado de que você está vivendo do modo que você quer e ao mesmo tempo tem intimidade máxima com Deus. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é: obedeceu, está meditando, a minha prosperidade está com você e minha presença está com você. Não obedeceu, não está nem se preocupando com a minha palavra, a minha prosperidade não está com você e a minha presença não está com você. É isso que a Bíblia diz. Amém? Espero que tenha ficado claro. Então, quer ter comunhão com Deus? Obedeça a palavra dele e procure ter comunhão com ele. Agora, esse negócio de viver da forma que quer e acha que Deus, ele é tão liberal assim ao ponto de te aceitar ou aceitar tudo que você faz, fala e pensa, isso só na sua cabeça, não na palavra dele, tá bom? Aqui agora vamos entrar na mensagem bíblica de hoje. A mensagem bíblica de hoje ela é embasada no versículo 7. Vamos só ficar nele. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que
prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Coisa interessante quando a gente para meditar só nesse versículo, que é o que a gente vai ficar hoje, daqui a pouco a gente já termina a mensagem, é que Deus, ele tem o cuidado de pedir para Josué praticar a lei. Deus não só fala para Josué ter o cuidado de guardar a lei na mente. Deus não só pede para Josué ter o cuidado de guardar a lei na boca, que fale com excelência. Não. Deus aqui ele está pedindo para Josué ter cuidado de fazer conforme toda a lei. A real preocupação de Deus aqui no texto é pedir para que Josué pratique o que ele aprende. É uma coisa tão interessante que é um contraste dos nossos dias de hoje. Porque a gente tem pessoas que sabem muito da Bíblia, mas que ao mesmo tempo pratica muito pouco. A gente tem pessoas que sabem às vezes palavras gregas, hebraicas, aramaicas, Gênesis, Apocalipse, ele pode dar um estudo, ela pode dar um estudo. Só que quando você olha para a vida da pessoa, não tem uma prática. E a preocupação de Deus não é só em fazer com que você estude a Bíblia, leia a Bíblia para guardar na mente. Mas a preocupação de Deus aqui no texto é: Josué, eu não só quero que você guarde a palavra na mente. Eu não só quero que você fale com excelência a minha palavra, mas quero, Josué, que você tenha o cuidado de praticá-la, de fazer conforme o que está escrito. E para você ter uma ideia, a gente está sofrendo no meio evangélico, no meio cristão, gospel, do jeito que você quiser chamar, a gente está sofrendo uma crise de identidade, mas tão grande, que nem o que a gente sabe que Deus mandou praticar na sua palavra, de uma forma clara, a gente está praticando. Vou repetir. Nem o que a gente sabe. A gente sabe que Deus escreveu certas coisas aqui, que está muito claro, e que Ele ordenou a prática daquilo. A gente sabe, mas não está praticando. Eu nem vou me aprofundar aqui em significado de palavra, em teologia, em vertentes teológicas. Eu vou aqui falar de coisas simples que foram abandonadas pelos cristãos. Nem posso chamar de cristão, porque cristão é aquele que faz o que Jesus pede. Mas um crente chegou no nosso meio, ele crê em Deus, mas, enfim, ainda falta ter um encontro. Eu vou citar algumas coisas que a gente percebe no nosso meio, que as pessoas sabem que tem que praticar, mas não praticam. Não praticam. E detalhe, às vezes elas têm dificuldade de praticar, mas não faz uma oração, um jejum para que Deus venha ajudá-las. Elas sabem que tem que praticar, mas não pratica. Quer ver a primeira? Leitura da Bíblia. Qual é o crente, meu irmão, qual é o crente que fala assim: poxa, eu não sabia que depois que eu entreguei minha vida a Jesus eu tinha que ler a Bíblia? Qual é o crente que não sabe disso? Só para você ter uma ideia, se você tem mais de 3 anos e 4 meses de crente, 3 anos e 4 meses de crente. Se você tem esse tempo de crente, mais de 3 anos e 4 meses, e não leu a Bíblia toda, significa que nenhum capítulo da Bíblia você foi capaz de ler. Coisa interessante, que é a mesma Bíblia que você diz que é o que rege a sua vida, guia a sua vida. Que livro é esse que guia a sua vida que você não busca conhecê-lo? Você está sendo guiado pela Bíblia mesmo?
ou está sendo guiado pelo que você acha que é certo? É uma coisa interessante porque a leitura da Bíblia, ela não pode ficar à parte da nossa espiritualidade. Ela é a nossa regra de fé? É. Ela é nosso guia? É. Com ela a gente cresce mentalmente, espiritualmente? Cresce. O problema é que a maioria dos crentes abandonaram a Bíblia. Não leem mais. Se leem, é só na palavra oficial, no culto, ou quando o pregador pede para abrir, ou quando é numa saudação. Não tem mais relacionamento com a palavra de Deus. E sabe o que eu acho de mais cínico na maioria dos crentes? Sabe o que eu acho de mais falso na maioria dos crentes? É que eles estão dizendo que a Bíblia é o seu guia, é sua regra de fé. Como é sua regra de fé, sendo que nem ler você lê? Que regra de fé é essa que você não conhece? Que regra de fé é essa que você não se relaciona? Faça um teste. Você que está numa congregação, fala, irmão, levanta a mão aqui. Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Toda. Você vai ver a quantidade de gente que já leu e a quantidade de gente que não leu. E tem anos de crente, viu? Mas é a regra de fé. Tem anos de crente, mas diz que é a Bíblia que guia. Não é coisa de se pensar? Será que tem que voltar a dizer para você que você é crente? Você é um cristão e a Bíblia é sua regra de fé e você tem que se relacionar com ela todos os dias? Precisa ensinar isso para você, só para você ver onde a gente está chegando. A preocupação de Deus aqui com Josué é para que ele pratique a sua palavra. Pratique o que está escrito. Então não adianta correr. Se você sabe que você tem que ler a Bíblia, tem que começar a praticar. Não tem que ficar criando desculpa, dizendo que não deu, que não dá, que tem muito trabalho, é muita correria, está virando até atleta. É tanta correria que está virando até atleta. Não lê mais a Bíblia. Mas vamos para o segundo ponto. Oração. Se você lê na Bíblia Sagrada, você vai ver a quantidade de tempo que os homens de Deus gastaram com oração. Jesus, ele tinha o seu local de oração e ele gastava muitas horas na oração. O nosso mestre gastava muitas horas de oração. Se ler a Bíblia tá difícil hoje no nosso meio, encontrar um crente que ore no mínimo, 1 hora no seu dia, tá mais difícil ainda. Encontrar um crente, vamos lá, 1 hora não? Vamos colocar meia hora. Encontrar um crente que tem um tempo de qualidade ali, de oração, tá difícil. Eu te pergunto, você que é crente, você não sabia que você tem que orar? Você não sabia não? Tem coisas que a gente sabe e não pratica por relaxo e preguiça espiritual. Grandes avivamentos começaram com oração. A Bíblia está cheia de homens que gastaram tempo demais com oração. E a Bíblia mostra grandes resultados através da oração. Sabe aquele versículo que você gosta de citar muito? O de Tiago, acho que é 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou a oração de um justo produz grandes resultados e traz grandes poderes. Sabe esse versículo que você gosta de citar muito? Deixa eu falar um pouquinho desse homem que citou esse versículo. A história vai dizer que esse homem, Tiago, ele orava cerca de 10 horas por dia, ou seja, o homem que falou que a oração tem muitos efeitos, produz grandes resultados, a oração feita por um verdadeiro justo, um verdadeiro cristão, ela produz grandes resultados. Sabe quantas horas esse homem orava? 10. Cerca de 10 horas
por dia ele orava. Aí você diz para mim que você crê no poder da oração. Eu creio, irmão Cleves, no poder da oração, mas não ora, não gasta tempo de qualidade com oração. Você não crê no poder da oração. Você não acredita no poder da oração. Porque se você cresce, a crença, irmão, é aquilo que a gente guarda aqui e pratica. Essa é a verdadeira crença. Crença que a gente diz que tem, mas só guarda na cabeça e não pratica, é falsa crença. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu te pergunto, quanto tempo por dia você gasta de oração? Quanto? E no dia que você achar que é besteira, oração, é só você começar a ler mais a Bíblia, você vai ver a quantidade de homens que gastavam muito tempo de oração. Muito tempo. Paulo, Pedro, Jesus, os apóstolos. A história vai contar grandes avivamentos que começaram quando a igreja se posicionou na oração, guardando, praticando muito tempo de oração. Aí eu vejo a minha geração dizendo que quer avivamento, dizendo que quer poder, e você vai observar e refletir, não tem nem 30 minutos de oração no seu dia. Quer poder do quê? Quer graça? Quer avivamento do quê? Do que, eu te pergunto? Observe a vida de grandes homens que influenciaram na história e você vai ver que todos, em comum, oraram muito. Gastaram no seu dia 3, 4, 5, 6, 7 horas de oração. Aí você acha mesmo que tendo essa oração mal acabada que você faz, você acha mesmo que você vai receber o avivamento de Deus? Vai não. Vai não, você está em desacordo com a palavra de Deus. É engraçado que tem gente que cita até assim, ó, quando você questiona sobre a vida de oração da pessoa, tem gente que até cita uma frase bonita. Eu não sei de quem que é, não sei se é de Charles Haddon Spurgeon, não sei se é de Moody, não sei se é de Billy Graham. Eu já vi todos eles citando aí. Eu não oro 5 minutos, mas não deixo 5 minutos de deixar de orar. Olha que frase maravilhosa, não é? Eu até já citei também essa frase. Só que o pessoal acho que entendeu errado essa frase. Por quê? Porque é um pessoal que diz, eu não oro 5 minutos, e não ora mesmo. Não ora 5 minutos. Mas a outra parte da frase, eles dizem que praticam, mas não deixam 5 minutos de deixar de orar. O que dá para entender é que a pessoa tá o dia todo falando, tá aqui, ó, fazendo as coisas e tal, mas tá aqui falando com Deus, né? Não é isso? É válido? É. Só que até esses homens que você cita essa frase deles, eles disseram isso, mas não deixaram de ter o seu tempo particular de oração. 3, 4, 5 horas sendo gastados de oração. Isso aí é uma desculpa que você usa para não ter um tempo de qualidade e ter tempo só para você mesmo, só para as suas coisas. Você não está enganando ninguém. Você não está enganando Deus. Você está enganando você mesmo. Então para com essa conversa e vamos reservar tempo de qualidade para orar. E te pergunto, Deus, ele aqui no texto, está preocupado com a prática da sua palavra. Você tem lido a Bíblia? Tem praticado a oração? Ou você não sabia que tem que praticar essas duas coisas? Você sendo crente. Vamos para outra. Outra coisa que é muito nítido no povo judeu é o culto que eles têm em seu lar. Eles são rígidos na educação dos seus filhos na Torá. O pai de família, ele guia a sua família
na Torá. Então tem culto em casa. É interessante que você que está me ouvindo sabe que existe diferença entre culto pessoal, é o seu individual, culto doméstico, que é o que você faz com a sua família, culto congregacional, que é o que você faz quando vai para a sua igreja. É interessante que a maioria, falo sem medo de errar, a maioria dos crentes só está indo na igreja. O culto no lar foi abandonado. O culto pessoal foi abandonado. E são as mesmas pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, querem receber o favor de Deus, querem receber o avivamento de Deus. Te pergunto, você não sabia que você tem que chamar também a atenção de Deus dentro da sua casa? Você não sabia, não? Que você tem que ler a Bíblia dentro da sua casa? Você não sabia, não? Você tem que orar dentro da sua casa? Cultuar com a sua família dentro da sua casa? Ter o seu culto pessoal, onde você tem tempo de qualidade para buscar a Deus também de forma pessoal? Você não sabia disso? Infelizmente, grandes lares, infelizmente, muitos lares estão destruídos. Eu digo lar cristão, lar de crente. Estão destruídos porque abandonaram Deus dentro de sua própria casa. Gastam horas e horas em Netflix, em televisão, gastam horas e horas no seu celular, gastam horas e horas limpando e fazendo as suas tarefas da casa, mas não gastam nem 5 minutos com Deus, dentro dos seus próprios lares. Eu te pergunto, qual lar vai se sustentar de pé quando o Criador do lar, o Criador do casamento, o Criador da família foi abandonado, foi rejeitado pelo próprio povo dele? Culto no lar, você não sabia não que tem que praticar? Só para você ver a nossa crise de identidade. Eu estou aqui citando a terceira coisa, e a gente já está fora. Não tem leitura da Bíblia na maioria da vida dos crentes. Não tem uma vida de oração na maioria da vida dos crentes. Culto em casa foi abandonado completamente. E agora, quarta coisa, vida santa. Vida santa, eu não estou falando investe, não. Isso aí vem depois. Vida santa é justamente falando da prática da palavra. É quando você lê, aprende e você coloca em prática aquilo que aprendeu. Hoje, infelizmente, você olha para um mundano e você olha para um crente, você não vê diferença nenhuma. Nenhuma. Eu vou citar aqui algumas coisas. O mundano fala palavrão. Tem uns crentes modernos aí que também estão falando. Olha que coisa interessante. O mundano trata Deus como um amuleto. Sabe o que é tratar Deus como um amuleto? Ou como um remédio? É na hora que dá uma dor de cabeça, na hora que eu tenho algum problema de saúde, eu vou em busca desse remédio. Ou eu vou no hospital. O mundano faz isso. O crente está do mesmo jeito. Trata Deus como um amuleto. Trata Deus como um remédio. Só busca a Deus de fato, de verdade, quando está no fundo do poço. A maioria está assim. O mundano, ele tem na sua playlist música evangélica, funk, sertanejo, que faz apologia a adultério, faz apologia a um monte de coisa. Ele está ali, ouvindo músicas variadas. É interessante que o crente também está seguindo a mesma coisa. Na playlist do crente tem funk, tem sertanejo, aí tem um pouquinho de música evangélica, porque ele também não pode se perder de forma completa, né? Tem toda essa mistura. Aí eu te pergunto, a Bíblia pede para a gente viver uma vida santa.
separada. Ou seja, praticar o que a gente aprende. Em que a sua vida está diferente da pessoa que está no mundo? Você está sendo luz para ela ou está sendo trevas juntamente com ela? Você percebe que essas coisas que eu estou falando aqui, você crente já sabe que tem que praticar, mas abandonou. E por isso está vivendo essa vida meia pataca. Está vivendo essa vida espiritual aí, onde qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te enfraquece, qualquer coisa faz você retroceder. Tá vivendo essa vida aí, ó, cebosa. Uma vida praticamente nojenta, espiritualmente falando. E tá dizendo que tem comunhão com Deus? Tem não. Não sei que Bíblia que você leu. Não sei que palavra que você leu. Qual palavra de Deus que você leu? Mas eu quero te dizer hoje, que se você é crente e não tá praticando pelo menos essas 4 coisas aqui que eu acabei de falar, se você não tá praticando, tem comunhão com Deus não, irmão. Tem não. Pode espernear, pode chorar, pode ficar com raiva, pode ficar do jeito que você quiser. Mas o que Deus diz na sua palavra, é isso que eu estou dizendo para você. E o último, para encerrar, jejum. Faz quanto tempo, hein? Só se não lê a Bíblia, se nem ora direito, se não tem nem culto em casa, se não tem nem vida santa, prática da palavra de Deus, te pergunto, faz quanto tempo que você não jejua? Tem um detalhe, se você tem um problema, eu entendo sim, que às vezes tem pessoas que elas carregam pesos espirituais que impedem ela de ler a Bíblia, porque eu já sofri isso. Peso espiritual, que teve um dia que se eu não peço oração para minha mãe, eu ficava com aquele peso até hoje. Eu fui ler a Bíblia, eu fui impedido de ler a Bíblia. Dava sono, quase caí em cima da Bíblia, fui impedido por causa de um peso espiritual. Eu tive que pedir oração para minha mãe. Se você tem problema com a leitura da Bíblia, é um peso. Se você não ora direito, é um peso. Se você não tem culto na sua casa porque sente que isso não é uma prioridade, se você não busca ter uma vida regrada na prática da palavra de Deus, que é a vida santa que Ele pede, hoje eu dou um antídoto para você, que você também já sabe qual é. Tente reservar algumas horas de jejum e fale para Deus: Deus, eu quero reservar algumas horas de jejum pela minha própria vida espiritual. A minha vida espiritual está um bagaço. Eu não estou lendo a sua palavra, eu não estou orando, não estou fazendo culto na minha casa, não estou vivendo uma vida santa, estou vivendo uma vida como um mundano. Eu quero, Senhor, abrir esse jejum aqui, algumas horas de jejum, para poder consagrar a minha vida e que você possa, Senhor, enfraquecer a minha carne e elevar a força do meu espírito, para que eu venha praticar aquilo que está sendo passado aqui nesse vídeo. E eu creio que se você abrir um propósito de jejum com Deus, pela sua vida espiritual, Ele vai te ajudar a ler a Bíblia. Ele vai te ajudar a orar mais. Ele vai te ajudar a fazer culto na sua casa. Ele vai te ajudar a ter uma vida santa. Ele vai te ajudar a viver uma vida consagrada. E para encerrar, guarde isso. A prosperidade não está no que sabemos. Vou repetir. A prosperidade não está no que sabemos. Vou dizer por quê, antes de concluir essa frase. Leitura da Bíblia, você já sabe que tem que ler. Oração, você já sabe que tem que orar. Culto em casa, você já sabe que tem que buscar Deus na sua casa. Vida santa, você já sabe que tem que ter vida santa. Jejuar, você sabe que tem que fazer tudo isso. Então a prosperidade não está no que você sabe. A prosperidade está
na prática do que sabemos. Se você começar a praticar isso que eu acabei de citar aqui, você vai viver a vida mais próspera espiritual que você já viveu. Você vai viver uma vida espiritual muito grande, muito forte. E ao invés de ser influenciado pelo mundo, você vai influenciar o mundo, tirando ele das trevas para a maravilhosa luz que Jesus te colocou. Amém? Então pratique. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Detalhe, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A prosperidade não está no que sabemos, está na prática do que sabemos. Não basta saber, você tem que praticar. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, sorriso de crente, e Deus abençoe.